Oi, gente! Mais um vídeo e eu gostaria de começar agradecendo vocês por todo o carinho, por todas as mensagens que eu venho recebendo. Foi muito importante pra mim compartilhar isso com vocês e junto com isso veio várias pessoas, né? Mari, como você descobriu? Como que você fez? Como? Ai, meu filho tem algumas coisas que você falou que o Murilo apresenta também, estou preocupada, né? Então, por isso, esse segundo vídeo tem o tema como você descobriu. Estou com a minha colinha aqui porque em determinado momento vou precisar ler algumas coisas para vocês. Lembrando que não sou especialista, não sou médica, venho compartilhar aqui com vocês da nossa verdade, da nossa família atípica. Então vamos lá. Como descobrimos? Vocês viram no vídeo anterior que eu sempre disse que eu sempre desconfiei, sempre via alguns marcos de desenvolvimento que no Murilo não estavam acontecendo, né? Então esse foi o primeiro alerta aí de como a gente descobriu. Fora isso, a gente chegou na médica certa, na hora certa, porque a gente foi em vários neuros, a gente foi em vários médicos que não diziam nada pra gente, né? Ou diziam que o Murilo era muito novo e que não dava pra fazer o diagnóstico muito novo. Coisas que, assim, muito antigo, né? Na verdade, cada um tem a sua particularidade, mas o autismo, ele é sim diagnosticado antes dos 3 anos em casos como o do Murilo, né? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista de todos os médicos que a gente vai hoje, né? Que são os que a gente indica. E a gente foi em um que falou que a gente estava certo em querer investigar, que a gente tinha que fazer alguns exames médicos primeiro para descartar outros tipos de transtornos ou outras coisas que comprometiam o funcionamento cerebral mesmo, para depois a gente ver um diagnóstico clínico, né? Lembrando que o autismo é clínico. Então, assim, como eu sempre suspeitei, eu sempre chegava no médico falando: às vezes eu suspeito que pode ser autismo ou que pode ser algum outro transtorno, TDAH, TDL, qualquer outra coisa, né? Que a gente, mãe que sente lá no fundinho, a gente sempre tá pesquisando alguma coisa sobre. Então eu sempre chegava com essa abordagem e eu sempre recebia: é muito cedo, não pensa nisso agora, ele é muito novinho, ele tem só 2 anos. Então, assim, primeiro a gente precisa descartar algumas coisas, se ele escuta, e a gente tinha algumas dúvidas se ele escutava, né, porque um dos sintomas era a gente chamava ele, Murilo, ele não atendia, ele não olhava, né, isso desde bebezinho, gente, desde 6 meses, assim, o primeiro sintoma que eu percebi foi isso que eu falei pra vocês no vídeo anterior, que eu dava de mamar pra ele e ele não me olhava, essa troca de olhares não acontecia, tipo, ele nunca aconteceu. E o Murilo, né, com 6 meses, com 4 meses, 3 meses, a gente chama a criança Murilo ou fulano, e ele olha, né, e o Murilo, ele não olhava. Será que ele escuta? Né? A gente fazia alguns testes, batia assim, às vezes ele olhava, às vezes ele não olhava, então a gente não tinha certeza das coisas. Então a gente precisa, toda criança com atraso de fala precisa ser diagnosticado que ela escuta, né? Comprovado que ela escuta. Então a gente fez os exames, que foi o Bera e mais 2 exames auditivos que precisa ser sedado a criança. Eles se mexem muito, né? Então não teria como fazer sem sedação. E a ressonância, que também precisa ser sedado. E aí eu saí do hospital, né, do consultório, super com medo dessa anestesia, compartilhei um pouco da minha rotina com vocês lá no Instagram, que eu compartilho, vocês viram a minha agonia, né, e muitas mães passam por isso, porque ver seu filho ali sendo sedado é horrível, e eu já tinha isso em mente, então eu demorei um pouco para marcar, e aí cada vez que eu enrolava com isso, ele ia atrasando mais, eu falei, não, eu vou ser corajosa, eu preciso ser corajosa, né, ele veio pra mim pra eu ser a melhor mãe pra ele, então eu preciso sim fazer os exames nele. Então a gente conseguiu marcar, e a gente marcou no Hospital Sabará, gente, que eu indico muito o Sabará, ele cuidou da gente, assim, em diversos aspectos. A gente chegou, eu lembro que eu cheguei assim, tensa, aí um rapaz que me atendeu, o atendente, tipo, né, lá de baixo ele já: oi, mãezinha, dá um sorriso, hoje é sexta-feira, né, vamos ficar felizes, eu sei que você tá agoniada, alguma coisa vai acontecer aí que eu não sei, mas fica firme, né, vamos com fé que vai dar tudo certo. Meu, mudou o meu dia, mudou o mood do dia, sabe? E a gente ficou super mais feliz, mais calmo. Eu lembro que eu olhei pro meu marido assim, tipo, ai que legal, né? E aí a gente chegou lá no exame, e aí esse primeiro exame que foi
a ressonância, eu entrei com o Murilo e foi muito difícil. Eu fiquei muito mal de ver ele daquele jeito, desfalecendinho, né? Ele chorou muito. Já saí desse exame falando pro Henrique, da próxima vez é você que vai. A gente não conseguiu marcar no mesmo dia, porque o período de fazer a ressonância e depois de fazer o BER era muito grande, então ele não podia ficar sedado tanto tempo. Então teve que fazer em 2 dias diferentes. E aí a gente fez primeira ressonância, graças a Deus não deu nada. O funcionamento da cabecinha dele era perfeito, não tinha nada diferente. E aí, semanas depois, a gente foi fazer o BERA e esses outros exames auditivos, que aí o pai dele que acompanhou ele, eu não acompanhei, mas também foi ruim de qualquer forma, porque aí eu não tava com ele. Então, gente, vai ser ruim, vai ser difícil, mas a gente precisa fazer, né? A maternidade é isso, e a maternidade atípica é mais isso ainda. A gente precisa fazer escolhas difíceis, né? Pro bem deles. E esses exames foram coisas bem difíceis, assim, mas que a gente passou. E graças a Deus, assim, lá no Sabará, essa doutora que fez os exames auditivos nele era muito, muito, muito legal. A gente se sentiu super acolhido e abraçado. Falou que realmente não tinha dado nada no exame. E falou pra gente ir numa amiga dela, que é a doutora Mariana Favero, que é otorrinofoniatra, pra gente investigar mais sobre o caso do Murilo. A gente contou tudo o caso do Murilo pra essa doutora, porque ela foi ótima. E aí a gente pegou os exames, né, os resultados dos exames e voltou no neuro, que foi o que tinha pedido os exames, e realmente ele falou que não tinha dado nada, que o Murilo era perfeito, que estava tudo sob controle, né, na parte dos exames, e falou que a gente tinha que ir numa otorrino para mostrar os exames auditivos para ela, porque ele não tinha visto nada, mas, né, pode ser que ela visse alguma coisa. E aí a gente foi lá nela, ela analisou o Murilo, né, eu cheguei falando que a gente não tinha o diagnóstico, que a gente queria esse diagnóstico. Ela foi fazendo perguntas sobre ele e explicando algumas coisas, e a gente foi respondendo, falando o que ele fazia, o que ele não fazia, né, o que ele apresentava, o que ele não apresentava, falando que ele era muito inteligente, que ele tinha hiperfoco em letras, números. Ela viu que ele era muito inteligente, ele brinca funcional, e a gente ficava super confuso, né, porque tem coisas do autismo que é muito de autismo e ele não apresenta, e tem coisas que não é muito, mas que ele apresenta. Então a gente contou tudo isso sobre ela. Falei que eu já fazia as terapias, porque pelo atraso de fala do Murilo, a gente já levava ele na terapia desde 1 ano e meio, né, na fono, e ele fazia uma sessão de psicopedagogia. Ela falou que eu tava certa, né, que mesmo sem diagnóstico eu já tava no caminho certo, e analisou ele, brincou com ele, fez alguns testes ali com ele, e aí no final ela falou, Mari, então tá bom, daqui 6 meses você volta. Mas por que voltar, né? Aí ela, por quê? Porque eu sou filha autista, né? Ah, é? E aí, tipo assim, fiz várias perguntas pra ela é muito maravilhosa, respondeu as perguntas, e ela estranhou eu já tá em contato com tantos profissionais, e que ninguém ainda tinha me falado isso, embora realmente só médicos podem dar o diagnóstico, mas ela falou, ele tem muitos traços, né? É leve, o autismo dele é leve, mas ele tem muitos traços. E me explicou como é feito o diagnóstico, né? E que é isso que eu vou explicar aqui pra vocês. Então, lembrando que o diagnóstico do autismo, ele é clínico. Então, para você ter o diagnóstico do seu filho, um possível diagnóstico, você precisa levar para especialistas, né? E só quem dá diagnóstico são médicos. Então, além dos exames para descartar outros transtornos, o diagnóstico é clínico. E eu vou comentar aqui com vocês sobre o DMS-5, que é o ditador de regras do autismo aí, né? O que coloca as crianças nesse quadro, nesse espectro ou não. E para a criança se confirmar com o diagnóstico de autismo, ele tem que ter todos os requisitos do grupo A e pelo menos 2 requisitos do grupo B. Do grupo A, menor reciprocidade socioemocional, ou seja, dificuldade na abordagem social de estabelecer uma conversa. Por exemplo, o Murilo ele fala várias palavras, né? Ele fala cabelo, ele fala todas as partes do corpo, ele conta até 20, ele sabe todas as letras, ele fala árvore, ele fala todas as palavras certinho, ele fala círculo, triângulo, ou seja, palavras super difíceis. Papai? Papai, Papai? mamãe, Mamãe? quero, eu quero, E quem é esse aqui? Quem é esse aqui? eu quero, Quem é esse? bebê.
bebê. Mas ele não se comunica, ele não conversa, né? Então, você fala, oi filho, e aí, foi tudo bem na escola? Ele não vai falar, foi, sim, por enquanto, porque ele vai falar, né? Os autistas falam e o Murilo vai falar. Tem autistas não verbais, mas o Murilo, ele é verbal, ele fala, ele vai aprender a se comunicar. A segunda é alterações no comportamentos comunicativos não verbais usados para comunicação. Por exemplo, menor contato visual, ele não olhava pra gente, né? Ou quando a gente chamava, ele olhava rápido e já voltava, ele não ficava parado olhando pra gente, prestando atenção no que a gente estava falando. Menor linguagem corporal, dificuldades na compreensão e uso de gestos. Por exemplo, ele não apontava pra gente, tipo, quero água. Ele ia lá, subia, se matava pra pegar, mas ele pegava a água. E eu achava isso uma coisa boa, que eu falava assim, nossa, ele vai se vira e pega, né? Mas não, ele tava fazendo isso porque ele não, na cabeça dele, ele fala, não, eu não preciso pedir, né? Eu vou lá e pego, me viro. E as outras crianças, elas querem as coisas, elas pedem, né? Então, quando ele queria me levar em algum lugar, ele nunca falou vem, né? Ele não falava vem, ou mamãe, eu quero água. Ele me pegava na mão e me levava até a geladeira. Então, isso também é outro sintoma muito forte, né? Pegar na mão e levar quando fosse pedir, e também ele não apontava. Algumas coisas eu tô falando no passado, porque ele já faz, por exemplo, agora ele já aponta. Então, foi diagnosticado porque ele não fazia, mas agora com as terapias ele já tá fazendo. E a terceira é dificuldades para desenvolver e manter, compreender relacionamentos, variando desde uma alteração no ajuste do comportamento para adequar os contextos sociais diversos até uma dificuldade de compartilhar brincadeiras. Ele preferia brincar com coisas que ele brincava sozinho. Então, eu sempre via ele brincando no quarto dele sozinho, e eu fiz o quarto dele uma brinquedoteca, porque ele gostava de ficar lá. E eu falava, nossa, que bonitinho, né? Eu tô aqui trabalhando e ele lá no quarto dele também via como uma coisa boa. Ele se isolar, né? Porque é que eu não via como isolamento, né? A gente tava na sala e ele ia no quarto dele brincar. Então, ele prefere brincar sozinho, né? Então, montar quebra-cabeça. Ele montava o quebra-cabeça, assim, coisas que, tipo, crianças de 5, 6 anos não fazem, e ele faz porque ele é muito concentrado, ele é muito focado, e isso também é um outro traço, né? E brincadeiras com o outro, ele também não fazia muito, tipo, jogar bola. Ele não jogava pra você jogar né, uma coisa compartilhada. Não, ele queria pegar só pra ele, e só ele ia ficar com a bola, né? E isso era uma coisa que deixava a gente na dúvida também, porque ele sempre brincou funcional. Ele pegava o carrinho e ele brincou, ele sempre brinca até hoje funcional. Ele lê historinhas, ele lê, né? Ele olha as imagens e vê as historinhas, também muito funcional. Geralmente os comportamentos de autista é brincadeira não funcional, e o Murilo sempre teve uma brincadeira funcional, e isso atrapalhava um pouco na gente nesse diagnóstico, né? E do grupo B precisa apresentar pelo menos 2 padrões, né? Que são movimentos motores, uso de objetos estereotipados ou repetitivos, como por exemplo, alinhar brinquedos, colocar tudo na mesma cor, ou frases peculiares. Isso o Murilo tinha também, ele sempre brincava, então ele colocava tudo vermelho num lugar, tudo verde num lugar, e eu confundia muito com o signo dele, né? Ele é virginiano, então muito organizado, e eu também sou assim, um pouco sistemática para as coisas, então eu falava, é muito de virginiano, né? Muito de virginiano esse alinhamento, essa organização para as coisas. As coisas não podiam mudar muito de lugar, então teve uma vez que eu fui mudar o quarto dele, e aí ele fez um furdunço, né? Chorou, se jogou no chão, teve uma crise ali. Eu não entendia que era uma crise, né? Eu não vi como uma crise. Então, hoje, jamais eu iria mudar o quarto dele, né? Eu iria mudar alguma coisa, ele assistindo aquilo, sabendo que ele tem dificuldade de ver e de aceitar isso, né? Eu iria conversar e mostrar pra ele que vai ficar mais legal daquela forma e tudo mais. Ele, desde bebezinho, gente, 6 meses, ele falava taca, 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 taca. E a gente até chamou ele de taca-taca. No aniversário de 1 ano, o pirulito dele tava escrito taca-taca. Porque ele sempre falou isso e a gente não entendia o que era. Nunca entendemos o que era, mas ele fala às vezes até hoje. Mesmo com as terapias, às vezes ele tá brincando, ele fala taca-taca. É uma frase, que pode ser uma frase, uma palavra repetitiva, que também é muito do traço do autismo. Insistência nas mesmas coisas,
rotinas, rituais e comportamentais, verbais ou não verbais, né? Então, às vezes quando ele não queria uma coisa, ele fica não, 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 né? Ele não fala não, né? Então isso era uma coisa muito que ele faz, isso ele faz até hoje, né? E ele fazia também. E também a rotina, né? Eu vou até mostrar no próximo vídeo de rotina, o nosso quadro de rotina. Então ele é muito apegado à rotina. Então se ele dorme tal hora, ele vai querer dormir sempre naquela tal hora, né? E isso também me atrapalhava muito porque hoje em dia a gente sabe que rotina é tudo, então é sempre bom manter a rotina, mas quando não ia pra rotina, ele ficava muito estressado, né? Chorava muito. Interesses físicos e altamente restritos em intensidades e foco. Foi o que eu falei pra vocês, ele tem hiperfoco em letras, números e formas desde bebezinho mesmo. Então, ele brinca com coisas de encaixe com muita facilidade, assim, menos de 1 ano ele falava os números, as letras, as formas. Então, assim, a gente sempre percebeu que esse era o hiperfoco dele. E música, gente, coloca uma música, tanto que é isso que nos ajuda quando ele entra numa crise. O Murilo tem pouquíssimas crises, porque a gente prepara o ambiente realmente pra ele. Mas quando ele tá numa crise que a gente percebe que vai dar ruim, a gente coloca uma musiquinha, entra naquela vibe da música e fica bem. Hiporrelatividade em estímulos sensoriais, isso o Murilo não tem, né? Mas como esse grupo B é só 2 coisas que ele precisa se enquadrar, isso ele não se enquadra. Então ele nunca reclamou de roupa, de colocar roupa, ele nunca reclamou de grama, de areia, ele brinca de areia, ele não tem problema com texturas, nem alimento, ele fica em lugar que tem barulho. A única coisa que e aí eu falava pra todo mundo, falava assim, nossa, ele é igualzinho o pai dele mesmo, é que ele odeia entrar em loja de roupa, gente. Se eu tô no shopping, ele tá lá no shopping bonitinho, olha tudo, normal, tranquilinho. Se eu entro numa loja de roupa, não sei se é pela quantidade de cores ou pela quantidade de coisas, né, pela poluição visual, ele fica maluco, ele chora, ele não quer, ele fica falando não, 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 não. Antes eu falava, você é igual ao seu pai, você não gosta de loja de roupa, deixa a mãe comprar roupa, né? E hoje eu entendo que é porque faz parte do espectro mesmo, ele não gosta disso e tá tudo bem. Conversa muito com ele entende muito, apesar das dificuldadezinhas dele, às vezes você vê que ele tá incomodado com alguma coisa, mas ele se autorregula, assim, sabe? Ele mesmo, né, a gente bota uma musiquinha, por exemplo, se eu precisasse estar com ele numa loja de roupa, eu colocaria uma musiquinha ali pra ele e eu tenho certeza que ele ia ficar bem. E aí saímos dessa médica com o diagnóstico, contamos pra família e como eu me senti, eu já contei pra vocês no outro vídeo, mudou um pouco da nossa rotina, né, e tudo que a gente faz agora é virado pro Murilo. Mas o que eu queria dizer pra vocês era como a gente descobriu. Então foi isso, foi uma série de coisas, né? Foi o DMS5 que ditou pra gente, né, o que eu vou colocar aqui na descrição o post do DMS5 pra vocês verem também, que foi que ditou as regras aí, né, pra gente suspeitar muito forte do autismo, foi os exames que a gente fez e foi essa a doutora Mariana Favero, que ela é especialista em diagnóstico precoce, que nos deu o diagnóstico, né? E aí, gente, tem algumas coisas que a gente faz depois do diagnóstico, que o convênio, ele precisa reembolsar essas terapias, né? Ele precisa reembolsar 100%. Só que o convênio é muito difícil, cada convênio é uma forma, mas o nosso é muito difícil, então eu acho que eles fazem isso pra dificultar mesmo, né? Tipo assim, se eles dificultam 10 atendimentos e 5 desistem, e 5 vão atrás mesmo, eles lucraram pelo menos com esses 5, né? E só que se o Murilo tem direito a esse reembolso 100%, a gente vai lutar por isso, a gente não fez isso ainda, mas a gente vai fazer, a gente vai lutar por esse reembolso 100%. E também na Secretaria de Inclusão da sua cidade, com certeza você vai conseguir também ter a carteirinha do autista, né, em que ele é preferencial. Então, tanto de vaga de estacionamento, quanto de filas, entra na regra do PCD, né? Então, temos o Romeu Mion aí, que dita várias leis sobre autistas. E assim, meu filho precisa menos do que outras crianças disso, mas é lei, né? E se existe uma lei, é porque eles precisam desse suporte, né? O Murilo não tem paciência de ficar numa fila, ele não entende, na verdade, que ele precisa ficar ali. Se é direito, tem um motivo e a gente precisa, sim, usar. Às vezes eu fico muito assim, não vou ir pra fila preferencial, né? Sim, por que não? É direito nosso. Então, às vezes eu olho pra ele tá se desenvolvendo tanto, né? E isso me deu
me gerou muita dúvida. Eu falava, ai, será mesmo que ele tem autismo, né? E aí, no mesmo segundo, eu olho e falo, tem. Olha isso que ele tá fazendo. Ele tem, sim, autismo, né? Ele tem as dificuldadezinhas dele. Mas é porque a gente tá levando isso de uma forma tão leve e é isso que eu quero levar pra vocês, uma forma leve, né? De que não é o fim do mundo, de que tudo bem, de que todas as crianças têm a sua dificuldade e os nossos filhos também, e a gente vai superar isso junto, né? Então, depois desse processo de receber o diagnóstico, né? De contar para a família, a ficha cai, né? E a gente, depois da confirmação do diagnóstico, depois de tudo que a gente batalhou pra descobrir, e quando a gente tem o diagnóstico, a ficha cai, e aí você fala, tá, beleza, o que eu preciso fazer, né? E aí que entra esse próximo vídeo da rotina dele, que mudou toda essa rotina dele, que é muito gostoso ver ele evoluindo e sabendo que a gente está fazendo tudo que a gente pode, né, na medida do possível, para a evolução dele. Então é muito, muito gostoso e eu queria realmente compartilhar isso com vocês e que esse vídeo chegue para ajudar mesmo outras famílias, porque eu recebi muita mensagem de gente falando que tem um filho com alguns comportamentos iguais ao do Murilo, que são comportamentos difíceis mesmo de ver, não é todo mundo que consegue ver mesmo, só quem presta muita atenção. Então minha dica é prestar muita atenção, ler muito sobre, né? Às vezes a criança faz uma dessas coisas, vocês vão ficar desesperadas. Não fiquem, porque realmente para fazer parte do espectro tem que cumprir tem que preencher várias lacunas, né? Não é só uma coisa ou outra. Assim como tem coisas que o Murilo também não faz, que vários autistas têm e o Murilo não tem. Então cada criança é diferente, cada autista é diferente, né? E o que a gente precisa fazer pelos nossos filhos é prestar atenção nos sinais, prestar atenção neles, tanto numa criança atípica, né, e saber das dificuldadezinhas que eles têm e ir atrás, porque se eles vieram pra gente é porque tem um motivo e a gente pode ser os melhores pais pra eles, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo, que vai ser de rotina e como a nossa rotina mudou e o que a gente fez pra incluir todas essas horas de terapia na nossa rotina, tá bom? Espero vocês, um beijo e até o próximo vídeo.